Basicamente, vamos tirar o band-aid de uma vez e resumir que se tu nasceu depois da década de 40, tu não tá perdendo nada em não ter se casado e não ter tido filhos. Tem gente que fala que não, é só a geração X, ou às vezes o pessoal fala não, é só a geração Y, é só na geração X ou na geração Y que tu tem mulher que tá estragada, que tu tem mulher que não serve pra ser esposa, não serve pra ser mãe, mas talvez até sirva pra ser namorada. Olha como é que foram as progressões das coisas. Eu ouvi falar no meu canal, na seção de comentários, que até mesmo as mulheres da geração Z estão reclamando que elas não estão conseguindo arranjar namorados. Então, se tu for ver logicamente essa progressão, tu conclui que as mulheres da geração Z, elas já não prestam nem para ser namoradas, porque se prestassem, os guris da geração Z iam querer alguma coisa com elas. E então, na geração Y, a gente já tem aquela situação em que algumas ainda servem para ser namoradas, mas nunca vão deixar de ser isso, nunca vão se tornar algo além disso. Porque como namoradas ali para os caras da geração Y, elas até servem. Só que para coabitar, para casar, para ter filhos, de jeito nenhum. Conforme a gente vê também que na geração X teve muito cara que só coabitou, só teve uma união estável, teve filhos, mas não se casou. Então a gente vê gradativamente, a gente vê a mulher da geração Y, ela não foi boa o suficiente para se tornar uma esposa. A mulher da geração Y, né, a da geração X, ela só foi boa o suficiente para ter uma união estável, talvez nem para se tornar uma esposa. A mulher da geração Y, ela não foi boa o suficiente para se tornar uma esposa ou uma união estável, talvez só namorada. E a mulher da geração Z, o rapaz da geração Z, que ainda é jovem, ele está concluindo que ela não serve nem para ser uma esposa, nem para ser uma união estável e nem para ser uma namorada. Mas também, por que que eu tiro essa conclusão de que se tu nasceu depois da década de 50, tu não tem que ficar triste de não ter se casado e não ter tido filhos? Porque se tu for ver, a mulher que nasceu na década de 40, ela ainda teve uma formação até os 20 anos sem uma sociedade dominada pelo feminismo. Nas escolas e nas universidades. E mesmo porque a mulher que nascia na década de 40, ela não ia para a faculdade. Então ela conseguiu ter uma formação até pelo menos os 20 anos de idade sem ter sofrido a lavagem cerebral feminista. Mas se tu for ver a mulher que nasceu ali na década de 50, se ela era de uma classe média, de uma classe alta, e ela teve a oportunidade de fazer a universidade, tu pode ver que ela nasceu na década de 40, de 50, só que daí, na década de 60 e 70, quando ela estava no ensino médio, indo fazer faculdade, já estava indo para um ambiente que estava sendo dominado pelo feminismo. Se tu for pegar a mulher que nasceu ali na década de 60, 70, pior ainda, rapaz, o feminismo já estava chegando no ensino médio. E hoje em dia, se duvidar, a mulher ali da geração Y, o feminismo já pegou ela no jardim de infância.